pensando sobre o que nós conversaríamos hoje e eu selecionei um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que fala de uma das bem-aventuranças. E é nesse momento que nós vemos que o mundo começa uma nova guerra lá no Oriente Médio. É um tema que nos leva à reflexão sobre o rumo que a humanidade está tomando, mas ao mesmo tempo leva à reflexão para nós vermos o rumo que cada um de nós está tomando na sua vida. E o Evangelho nos convida a todos a fazermos o ajuste de rota se precisarmos, para que nós possamos caminhar melhor. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7, tem a citação desse trecho das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A promessa de Jesus, quando nos convida a sermos misericordiosos, é que nós, tendo misericórdia para com os defeitos dos nossos próximos, nós também teremos misericórdia, receberemos misericórdia de Deus para os nossos defeitos, para as nossas faltas. A misericórdia é o complemento da brandura. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Nós não podemos esquecer materialmente, como se apagássemos da memória o mal que nos foi feito. Quando nós recebemos uma ofensa, uma injúria, uma humilhação, todos nós ficamos ofendidos. Isso é normal, porque nós temos autoestima. Quando Jesus diz que nós temos que praticar a misericórdia, Ele nos convida a esquecermos, ou seja, a deixarmos de dar tanta atenção a esse mal que nos foi feito, para tirar dessa ofensa aquela carga, aquele peso que nós damos para ela, para nós deixarmos para lá, para nós deixarmos no segundo plano. Sim, que nós não perdoarmos as ofensas do outro, com que direito nós podemos? Qual direito que nós teríamos? Para nós recebermos misericórdia, nós temos que ser misericordiosos. E não basta perdoar por perdoar. O Evangelho ensina que existem duas formas de praticar a misericórdia, duas formas de perdoar. A primeira dela, verdadeira, nova, generosa, sem segundas intenções. Ao mesmo tempo que perdoa a ofensa, nós tratamos com cuidado o amor próprio daquele que ofendeu. É aquele perdão sem condições, sem humilhação. É aquele perdão sincero. A outra forma de perdoar, ela não leva a lugar nenhum, porque ela impõe condições humilhantes. Ela faz aquele que ofendeu sentir o peso do perdão. Ele não sente aquela leveza da expiação, da retirada da culpa que o perdão sincero traz. Esse outro perdão que é condicionado a uma série de humilhações
fazer orgulho daquele que foi ofendido ou que se crê ofendido. Obrigado. O que seria de nós sem a parte técnica? Hein? Obrigado, Samuel. Esse perdão cheio de condições, que é mais humilha do que alivia, ele não vem com benevolência nenhuma, ele vem com ostentação, como se fosse para aquele que perdoa mostrar para todo mundo: vejam como eu sou bom, como eu sou generoso, como eu sou melhor que ele que me ofendeu, porque eu estou perdoando, eu sou muito bom. Será que isso é ser misericordioso, como Jesus ensinou, como ele espera de nós? Não é isso. Tem uma outra passagem do Evangelho, está em Mateus capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Jesus diz: se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta, em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho do irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? E Jesus lhe respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Dessa passagem do Evangelho nós extraímos algumas lições muito importantes. No primeiro trecho, quando Jesus disse: se o irmão pecou contra vós, vai até ele e fala com ele sobre a falta, em particular, entre vós e ele. Jesus diz que nós não devemos humilhar aquele que nos ofendeu quando conversamos a respeito do mal que nos foi praticado. Essa conversa que leva à misericórdia, ela tem que conduzir a uma reconciliação, não a agravar a chaga da desavença que existia e que foi a causa da ofensa. Então, tudo se faz em particular, sem ostentação, sem que isso seja motivo de satisfazer o orgulho. Quando Jesus diz, em seguida: se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Jesus aqui, lógico, ele não podia falar com essas palavras, porque há 2000 anos atrás as pessoas não estavam ainda preparadas para receberem a notícia da pluralidade das existências, da reencarnação. Mas hoje nós sabemos que a morte do nosso adversário, do nosso inimigo, daquele que nos quer mal, não nos livra do problema. Porque a morte material não quer dizer que aquele sentimento negativo vai desaparecer. Porque todos nós sobrevivemos como espíritos eternos que somos à morte do corpo físico. E esse ódio, essa desavença, esse rancor, ele continua no plano espiritual e vai de encarnação a encarnação. Quando Jesus nos convida a nos reconciliarmos com aquele que nos fez o mal, o que também vale para aquele a quem nós fizermos o mal, passionalmente ou não, né? Ele quer dizer: termina com isso aqui. Não deixe essa desavença se prolongar para outra existência. E quando Jesus diz para não perdoar até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, ele diz simplesmente o seguinte: a sua misericórdia não deve ter limite.
assim como a misericórdia dele para conosco também não tem limite. Quantas vezes nós pecamos, nós caímos, depois nos reerguemos, seguimos em frente, falhamos de novo, e ele nunca vira as costas para nós. O exemplo de Jesus é o maior ensinamento que ele poderia nos deixar, mais do que qualquer palavra que foi escrita pelos evangelistas. Então, inspiremos-nos no exemplo de Jesus. Aquele desejo do mal, aquele rancor, que não conhece o limite da existência física e se prolonga de uma existência para outra, e continua depois que o nosso desafeto está desencarnado e nós ainda continuamos encerrados no corpo material, é a maior parte a maior causa de quase todas as obsessões que tem, em que o espírito se aproveita de que o seu desafeto está ainda encerrado no corpo material e não pode vê-lo, para daí fingir o mal e atormentá-lo, desassosegá-lo e atingi-lo naquilo que lhe é mais caro, naquilo que lhe é mais importante. A prática do perdão faz desaparecer o inimigo, e se ele não se tornar um amigo do outro mundo, pelo menos esse sentimento de rancor deixa de existir. Já nos aproximamos no final, Jesus ensina que nós não devemos julgar, para não sermos julgados. E que aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. É uma passagem muito bonita do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 3 a 11. E na época os escribas dos fariseus adoravam ficar testando Jesus, porque eles queriam de qualquer meio achar um motivo para levar queixa contra ele. No Sinédrio, aos doutores da lei, eles queriam acusar Jesus de descumprir a lei da época. E Jesus sempre lhes dava uma resposta que trazia na cara deles essa hipocrisia. E nunca se colocou em contradição com a lei da época, porém, sempre foi fiel ao ensinamento que ele veio nos trazer. Os escribas dos fariseus trouxeram a Jesus uma mulher que havia sido apanhada em adultério. A fizeram ficar de pé no meio do povo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordenou na lei apedrejar os adúlteros. Qual é, pois, a vossa opinião a respeito disso? Falavam assim, tentando, a fim de ter que acusá-lo. Jesus, porém, abaixando-se, pôs-se a escrever com o dedo na terra. Como eles continuassem a interrogá-lo, Jesus levanta-se e diz: que aquele dentre vós que está sem pecado, atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se novamente, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar dessa maneira, foram se retirando, um após o outro, saindo primeiro os mais velhos. E Jesus ficou só com a mulher que estava no meio da praça. Então levantou-se. Ele disse: mulher, onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? No sentido de que ninguém te jogou uma pedra, ninguém te apedrejou, porque essa era a condenação da época. Ela respondeu: ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus: eu a também não a condenarei. Vai, e no futuro não peques mais.
que aquele que estiver sem pecado tire a primeira pedra, significa que nenhum de nós tem condição de julgar o próximo, porque todos nós somos espíritos devedores, todos nós estamos no mesmo estágio de evolução. Se hoje nós não fazemos, ao menos intencionalmente, o mal para o nosso próximo, podem ter certeza que muitos já fizemos outra vez. Se assim não fosse, nenhum de nós estaria aqui hoje. Chico Xavier, que foi Chico Xavier, foi indagado uma vez num daqueles programas. Os mais jovens não vão lembrar, mas os que têm a minha idade, um pouco mais, vão lembrar que Chico Xavier deu uma série de entrevistas para quem tem recorda nos anos 70, uma série de programas chamada Vinga Fogo. E numa dessas entrevistas ele foi perguntado por umas damas da sociedade onde ele tinha estado até vir para esta encarnação, em que lugar que ele estava na espiritualidade. E ele respondeu de bate-pronto, numa sinceridade tão grande, ele falou: não tenho a menor dúvida, eu estava num umbral. Se Chico Xavier, que era Chico Xavier, antes de vir para cá, disse que estava num umbral, o que será de nós? Quando Jesus disse: aquele de vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, ele diz que só quem está purificado tem condição de julgar as falhas morais do outro, porque não está mais sujeito a cometer os mesmos erros do outro. Agora imaginemos Jesus, que quando caminhou sobre a terra 2000 anos atrás, já era um espírito perfeito, já tinha atingido o máximo de evolução, sofrer tudo o que sofreu, sem nada dever, e não julgou nenhum de nós. Esse é um exemplo maravilhoso. É um exemplo maravilhoso. Quando Jesus, nesse trecho do Evangelho, ele se abaixa e começa a escrever com o dedo na terra, chamada terra, sabe do que ele escrevia? Ele escrevia os pecados de cada um que queria apedrejar a Lútero. E foi assim que ele desarmou o espírito de todos eles, sem acusar ninguém, mas cada um via o que ele escrevia e estava lá o seu pecado. Ele só deixou a pedra no chão e foi embora, com vergonha. Essa é uma grande lição. Não julgueis para não sermos julgados, não quer dizer que não devemos reprimir o mal, mas quer dizer que nós não devemos julgar uma superioridade moral que nós não temos. Finalizando, por último, nós também precisamos ser misericordiosos conosco mesmos. Muitas vezes nós conseguimos perdoar o mal que nos fazem, mas não conseguimos perdoar, temos dificuldade de perdoar os erros que nós cometemos. Muitas vezes nós carregamos a pecha da culpa, o peso da culpa, por toda a vida, sofrendo, vergados por aquele peso, e exigimos de nós uma perfeição que nem Jesus quer que nós tenhamos ainda, porque Ele sabe o grau de evolução que nós nos encontramos. Peçamos a Deus a sua misericórdia para os nossos erros, e que Ele veja mais do que as nossas faltas, a nossa vontade de evoluir e de melhorar para a prática do bem.
Muito obrigado a todos. Vamos agora preparar para o passe.